Olá, Olá, Olá. olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao terceiro encontro da nossa série Arqueologia das Mídias 101. Dessa vez, eu e o Gustavo recebemos o Marcelo Conter, professor do IFE do Rio Grande do Sul, para falar com a gente, doutor em comunicação, para falar com a gente sobre nostalgia na música pop, lo-fi e arqueologia das mídias e música. Enfim, Marcelo, prazer te ter aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por ser nossa cobaia nesse experimento de a gente receber pesquisadores para falar sobre a arqueologia das mídias com a gente. Então, muito legal a gente estar começando essa série contigo. legal, obrigado pelo convite e estou muito feliz de poder participar. Acho que é um assunto interessante, né? E nós três, a gente já se conhece há um bom tempo, né, Gustavo e Márcio? Sim. E a gente já vem debatendo sobre arqueologia da mídia também há algum tempo, né? A gente já teve na organização de cursos que foram sobre esse assunto na URGS, publicação de livro, né? Uhum. E acho que é sempre bom atualizar esses tópicos, né? Muito legal, Marcelo. Talvez uma coisa importante, embora a gente saiba muito, talvez, das razões pelas quais tu nesse momento está aqui nessa live, né, dentro desses episódios que a gente passa agora, ter sempre uma vez por mês um convidado junto, mas talvez um pouco da tua trajetória, assim, como é que tu aterriza nesse lugar da arqueologia da mídia, pelo menos um dos pousos que tu faz é nesse lugar, né? Uhum. Bom, quando eu comecei a curtir pesquisa, foi em 2005, né? Já faz 15 anos aí, talvez 16, acho que 2004 eu já estava interessado, assim. Mas eu comecei a fazer iniciação científica em 2005 com a Susana Kilp, que é professora da Unicinos, né? De comunicação. Mas daí os assuntos eram outros, né? A gente não estava trabalhando com arqueologia da mídia, mas a gente estava estudando televisão e linguagens. Uhum. Eu acho que só esse assunto em particular da arqueologia vai ser interessante para mim muito depois, quando eu já estou no doutorado, em 2013 mais ou menos, quando, se eu não me engano, o Márcio, alguém aí do grupo, daí já na URGS, né, não mais na Unicinos, alguém do grupo de pesquisa que eu participo ainda, apareceu com um livro do Zelinski chamado Arqueologia da Mídia, né? Acho que foi o Márcio. Eu. E esse livro abriu a cabeça de muitos de nós ali, né? A gente pirou um pouco no texto, todo mundo tirou xerox porque não tinha, né? Não tinha esse livro à venda, estava fora de catálogo, eu não lembro bem a história. E é curioso, assim, que na real esse livro, pelo menos esse livro do Zelinski em particular, não interessa muito pro que eu falo, porque ele faz um estudo de mídias muito antigas, tipo, ele pensa o sol como mídia, né? É uma coisa bem viajandona, assim. Eu acabei me interessando mais pela leitura do Párica, que é um cara que a gente conhece, né? Que vai falar sobre mídias zumbis e mídias mortas, né? E daí o que acontece? Eu estava estudando lo-fi, né, que é a baixa definição na música, que são, a princípio, né, pelo menos no senso comum, são artistas que gravam músicas em casa, de forma caseira, usam aparelhos antigos como leitores de fita cassete para gravar suas músicas. E aí, então, esse conceito de mídias zumbis, que seriam mídias que deveriam ter sido extintas ou tornadas obsoletas, elas ressurgem, acaba sendo um assunto que é muito importante para mim, né? Para eu poder fazer essa pesquisa sobre artistas que gravam em casa e que gravam numa situação precária ou numa condição terceiro-mundista, né? Que a gente não tem equipamentos de alta definição, de ponta, né? Para produzir os materiais. Então, respondendo a tua pergunta de forma meio longa, assim, foi assim que eu cheguei, né? Na arqueologia da mídia. E assim, na época, acho que o principal objeto, assim, que me fez perceber a importância de estudar as mídias numa perspectiva arqueológica foi a Gatorra, do Tony da Gatorra, né, que é as pessoas conhecem, algumas pessoas conhecem, né, um cara que mora aqui em Esteio, né, que criou um instrumento musical a partir de sucatas, né, ele consertava videocassetes e televisões de tubo e coisas assim nos anos 90,
e ele viu que com os resquícios desses equipamentos ele conseguia criar um instrumento, né, musical que faz sons de bateria e faz sons melódicos contínuos ali. Legal. Eu peguei aqui o Arqueologia das Mídias do Zelinsky, né? E eu sempre assino as datas, e esse aqui é 5 de setembro de 2012, em Fortaleza eu comprei esse. Então bate todas as datas aí, realmente. Na Intercom, né? Provavelmente na Intercom. Divertido ver, né? Como é que circula livros e ideias e autores, e a gente vai descobrindo com o passar do tempo, né? Pois é. Diga. Não, essa Intercom foi a que o Gumbrecht fez uma palestra de abertura, né? E também casa um pouco com coisas que a gente estava começando a migrar, né? De começar a estudar mais materialidades, de pensar na forma né? Talvez menos no discurso e no conteúdo, e mais pensar como as formas afetam, né, a comunicação. As materialidades, né? Isso, o tema foi... O Gumbrecht fez uma fala porque o tema dessa Intercom, se eu não me engano, era alguma coisa com esportes, né? Esporte. E, enfim, foi bem interessante, né? O que eu ia te perguntar um pouco é dessa apropriação, né? Como tu está falando, né? De como os músicos aqui no Brasil acabam usando essas mídias antigas, né? As mídias mortas, as mídias zumbis e tal. Eu queria te fazer uma pergunta, talvez seja um pouco até te botar contra a parede aí, mas o que é, como é que tu pensa essas questões em relação a, por exemplo, uma ideia de gambiarra, né? De que o pessoal faz gambiarras para tocar. Às vezes tem uma proximidade, me parece, com a ideia de zombie media que o Parica traz, com uma ideia que é bem brasileira de gambiarra, né? Que aí, enfim, Zé Messias estuda, né? Lá na Maranhão agora. E queria te ouvir um pouco isso, se tu pensa que tem alguma relação em relação à gatorra com a gambiarra, com a mídia zumbi. Como é que tu pensa isso? Uhum. Eu nunca pensei a ideia de gambiarra assim, muito a fundo, tá? Às vezes ela me parece um termo ruim, assim, para quando a gente vai pensar sobre prática artística, no sentido de que parece que é só algo feito de qualquer jeito, né? Uhum. Eu não sei, assim, bem explicar o que é uma gambiarra, se me perguntassem, na verdade, sabe? Eu vejo, assim, tipo, sei lá, eu tenho lá vários pedais de guitarra e eu tenho um cabo que não tá funcionando, e daí eu cutuco ele de um jeitinho que ele funciona, daí isso talvez fosse uma gambiarra. Mas eu não vejo na gatorra do Tony uma gambiarra, né? Assim, parte do instrumento tem uma placa, né, de uma circuitaria que ele desenvolveu, Sim. que funciona de um jeito específico e que ele replica em outras gatorras, né? O que vai mudar é a forma da gatorra e os botões. Às vezes são botões de um pedaço de uma TV Triniton da Sony dos anos 80, às vezes é um pedaço de botão de fita cassete. Às vezes o que ele fez na minha, por exemplo, que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Essa gatorra já é a número 22 ou 23, então o Tony já está... Eu comprei em 2015, né? Ele já estava quase 20 anos fazendo. E ela está modificada, tá? Então o nome gatorra está escrito com fios de cobre retorcidos e colados, tá? Então isso para mim é uma gambiarra. Dá para ver? Dá. Tá. Agora, os botões aqui de baixo, ó, que são para tocar os instrumentos de base, eles são efetivamente botões, né? Efetivamente botões que ele deu uma caprichada, tá? Aqui também a gente tem botões de fato, botões mesmo, ó, que eu consigo girar e tal. Agora, o que o Tony fez quando eu pedi para ele fazer uma versão 2.0 da gatorra, ou 1.5, talvez, né, com as coisas a mais, é de fato uma gambiarra. Porque olha esses botões aqui, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas isso aqui são tampas de creme dental, com um desenho de canetinha, né? E na outra ponta aqui, ele usou tampas de garrafa PET. Sim, aí tem o... Aí essa chapa toda aqui, ela é de alumínio, ele mandou fazer, né? No serviço terceirizado, alguém cortou a chapa, se eu não me engano. Mas a parte de trás, onde a gente consegue ver a circuitaria, é o famoso cortina de box de plástico, ó, de box de chuveiro. Olha que barato. Sensacional.
Então é um misto, né? Ali dentro tem uma circuitaria bem complexa, mas assim, tem Uhum. umas partes que são de fato o que você está falando de chamar de gambiarra, né? Sim. Então tem um pouco de mídias obsoletas e zumbis, Uhum. mas acho que nas primeiras gatorras, né? E nessas mais atuais é um pouco de gambiarra e um pouco de planejamento mesmo, sabe? Uhum. É um misto, é uma coisa bem brasileira, eu diria. Sim, sim. Agora tem outras estratégias, né? Por exemplo, se a gente pegar a Chimichurris, que é uma banda, inclusive do Mário Arruda, que é um amigo nosso, né? A banda dele, em 2013, eles não tinham quase nada de equipamento, né? Eles tocavam violão, que eles ligavam direto no amplificador, em vez de usar uma guitarra, e daí ficava microfonando, né? Mas eles queriam muito gravar um disco, e tudo que eles tinham em casa era um microfone de plástico, que, se eu não me engano, era aqueles microfones que ficam na mesa, assim, com um pedestalzinho que a gente levanta e desce. Vocês lembram desses microfones, né? Aham, aham. Tinha na época, né? Para quem Sim. usa desktop em vez de notebook. E eles gravavam no gravador de som e depois passavam para o Premiere, que é um software de edição de vídeo. E eles montaram o disco multicanal num software de edição de vídeo. Então, isso para mim, claramente é uma gambiarra, né? Aham. Mas isso cria novas formas de mixar e talvez uma nova musicalidade surja daí, né? De uma tentativa de usar equipamentos para uma finalidade X, mas Uhum. produzindo um resultado Y. Uhum. Talvez se discuta um pouco o quão intencional é isso, o quão é da ordem das limitações, né? Que é uma coisa que muitas vezes os estudos de arqueologia da mídia costumam colocar em discussão a respeito, né, de algo que representou uma limitação técnica em um determinado momento que volta como gesto estético ali na frente, né? Eu acho que talvez isso até tenha a ver um pouco com um dos temas aí que a gente quer conversar contigo, que é uma palavra, digamos, que pertence muito a essa galáxia dos estudos de arqueologia da mídia, que é essa dimensão da nostalgia, né? Como volta e meia, às vezes até associada criticamente a quem se interessa por arqueologia da mídia, como se fosse vamos dizer assim, uma resposta teórica a um apego ao passado e, portanto, né, mergulhar os seus estudos de comunicação numa certa exaltação de um modo de produzir mídia ou de produzir comunicação, representações entre aspas, já se foi, né? E acho que tu tem acompanhado um movimento de olhar para esse conceito e abrir ele um pouco e pensar ele nessa maior multidimensionalidade que ele tem, né? Sim, certamente. Na real, quando a gente pensou nesse tema, quando eu propus esse tema também para vocês, na verdade, foi por ter ouvido essa palavra nostalgia saindo da boca de pessoas muito diferentes, assim. Então, por exemplo, eu tenho alunos lá no IF que, às vezes, quando, sei lá, pedia para eles fazer algum exercício de, por exemplo, escutar gravações diferentes, tipo, escuta essa música que é um indie rock, escuta essa música que é um sertanejo, escuta essa música que é um rap, e descreve o que sensações tu tem, né? Um exercício desse tipo, assim. E aí era comum em algumas descrições aparecer assim, essa música me traz sentimentos nostálgicos. E daí eu achava estranho, assim, o que essa pessoa está entendendo por nostalgia, né? Se é a primeira vez que ela está ouvindo essa música, então ela não pode ter nostalgia de ter escutado essa música, sei lá, 10 anos atrás, né? Ou então é nostálgico porque a textura sonora parece uma música antiga, né? E depois, isso é um caso, né, de usar essa palavra, e outra foi de pessoas que me procuraram para dar depoimento sobre o que hoje se chama hip hop lo-fi, né? Porque como eu estudo lo-fi, as pessoas fizeram essa conexão. De repente, o Marcelo pode falar sobre hip hop lo-fi. E aí eles dizem justamente, usam esse mesmo termo, assim, que o hip hop lo-fi cria sentimentos nostálgicos no ouvinte. O que eu também acho um pouco estranho, né, se a gente for lá para a etimologia da palavra nostalgia, né, que daí tem um debate que eu já tive com o Márcio há alguns anos, né, num texto que a gente escreveu. Eu não sei se eu avanço ou se vocês querem comentar alguma coisa. Não, eu posso Oh, pegar o gancho daí, né? Então, teve um texto que eu, Marcelo e o André Araújo escrevemos Revirtual, né? Se não me engano o nome do texto.
Escrevemos Isso. juntos para um livro da Compós, acho que saiu em 2015, um sobre cultura pop. E a gente debate um pouco a ideia de nostalgia, ligando com um debate que era bastante comum na década passada da retromania, né? Acho que agora a gente perdeu um pouco essa vibe aí da retromania com Simon Reynolds, mas na época a gente estava bastante mergulhado nessa discussão. Enfim, e aí, como o Marcelo está falando, né? Nostalgia, etimologicamente, o termo nasce justamente como uma doença, né? Então, ao final, né? Aparece lá na Ilíada, do Homero, com Ulisses tendo saudades de casa, então tem muito a ver com isso, né? Saudade de um lugar específico, voltar para um lugar específico. Depois essa palavra meio que muda ali no final do século XIX, ao longo do século XX, principalmente para se referir a um tempo, não mais a um espaço, né? A um tempo onde se era feliz. Então tem muito a ver com essa discussão da modernidade, né? Da virada do século XIX para o XX. A modernidade mudando tudo e as pessoas sendo nostálgicas de um tempo que se julgava mais simples, mais felizes, etc. Tem essa. Tinha um movimento ali, Marcos, que era, sei lá, na década de 20, o pessoal querer reviver a Belle Époque Isso, francesa, exatamente. né? Que até tá naquele filme do Woody Allen, né? O Meia-Noite em Paris, né? Que o cara, Sim. o escritor americano desse século é nostálgico pela Belle Époque, né? Da década de 20 do ano passado, do século passado na França, mas o pessoal, todo mundo que vive lá na Belle Époque, Belle Époque é nostálgico do século XIX, né? Então, a ideia é que a nostalgia sempre é uma cascata, né? Enfim, a gente é sempre nostálgico em relação a outro tempo que a gente não viveu, que a gente viveu, mas aí eu acho que o interessante, né, que eu acho que é o que o Marcelo nota, e a gente meio que tocou nesse tema lá no nosso texto, mas acho que o Marcelo tem desenvolvido isso mais, é que a nostalgia hoje em dia não é mais em relação a esse tempo que nós vivemos, mas é muito a um tempo que não se viveu, né? Tipo, é natural. Eu posso ter nostalgia da década de 90, da década de 80, porque eu vivi essas décadas, mas seria um pouco estranho eu ter nostalgia pela década de 70, ou pela cultura da década de 70. O que exatamente é a nostalgia dessa época que nós não vivemos, né? Exato. É isso, e depois ainda fica mais complicado quando, que eu acho que já é um quarto estágio agora, né? Que é de pensar a nostalgia com uma qualidade intrínseca ao objeto, né? Dizer que o hip hop lo-fi produz um sentimento nostálgico, tu não tá nem dizendo a qual época remete, tu só tá dizendo que ele produz nostalgia, né? Enquanto que antes a nostalgia sempre estava vinculada a alguma coisa, né? Tipo, por exemplo, That 70 Show, que é aquele seriado que se passa nos anos 70, era, né, produzir nos anos 90 e início dos anos 2000 um sentimento nostálgico pela década de 70. Assim como o Freaks and Geeks fazia para os anos 80, né? E, enfim, poderia trazer uma infinidade de exemplos aqui, né? Mas a música da época da Retromania, né, que é de 2000 a 2010, ela também fazia isso. O Strokes, que é uma banda que estoura lá em 2001, mais ou menos, né? Com aquelas músicas Last Night e tudo mais. E se a gente assiste os clipes do Strokes, principalmente o clipe de Last Night, ele está tentando reproduzir uma estética, uma textura visual do rock nova-iorquino do final dos anos 70, lá, New York Dolls, né? É esse o nome da banda, né? Isso. E aí depois a gente tem, né, Márcio, com a Amy Winehouse e com um monte de artistas dessa época, dos anos 2000, uma tentativa de reativar essas eras da música, né? Que são bem fortes. Assim, cada década tinha um grupo ali de gêneros musicais que explodiram, né? Então, anos 70 é o dance e o punk e o rock progressivo, anos 60 era o psicodélico, né? Anos 50 foi o rock and roll, anos 90 o grunge, e anos 80 o gótico e o reggae, e assim vai. E os anos 2000 não tem, né? Os anos 2000 é uma grande festa de relembrar tudo que foi produzido entre 1940 e 1990 em termos de música pop e rock. Mas aí eu acho que, pensando então na materialidade, na textura dessas formas, né, dessa música, eu acho que tem algo que é interessante, né, de pensar, porque a Amy Winehouse ou a Duffy são duas cantoras que surgem mais ou menos nessa mesma época, e as duas se referem meio a essas divas do jazz dos anos 50 e 60, né?
O Amy Winehouse mais as negras e a Duff mais Dolly Parton, assim. E isso é uma técnica de cantar, né? Elas estão usando uma técnica de cantar que já não se usava mais tanto para voltar, para reencontrar aquele timbre, né? E outra via é encontrar essa textura musical a partir de instrumentos da época, de técnicas de mixagem da época, né? Como é que tem essa ideia do timbre, né? Como é isso é uma emulação, simulação desse timbre anterior? Às vezes é simulação e às vezes é a manifestação própria, assim, através dos aparelhos, né? Em 2000 Putz, eu não lembro o ano agora, acho que foi mais ou menos por 2010 que o Foo Fighters lançou o disco chamado Wasting Light. E esse disco, o Dave Grohl comprou uma mesa chamada Neve, Neve, que é uma mesa de 64 canais totalmente analógica, que é gigantesca, assim, a mesa ocupa uma garagem inteira, assim, e ela ela é toda analógica e foi um esforço para tentar produzir uma sonoridade mais analógica, que daí tem essa discussão longa na história da música, né, que os aparelhos valvulados produzem um som mais redondo do que os aparelhos transistorados ou digitais, né. E um pouco antes disso já tinha também o que o White Stripes fez, né? O Jack White e a Meg também gravavam as coisas sempre em fita, né? O Jack White também lançou aquele disco... ele lançou um disco de vinil que era tudo analógico, né? Então tu tá produzindo, não é só no discurso ou na técnica de como tu canta ou como tu toca, mas também através dos aparelhos que tu usa. Então, acho que é aí que começa a entrar essa discussão dentro do assunto aqui, que é a arqueologia da mídia, né? Que é de resgatar esses equipamentos, né? Que daí esse papo de, tipo, o vinil é melhor que o CD, por exemplo, é uma forma de tentar resgatar os equipamentos, né? Então, a nostalgia entra aí, geralmente com o desejo, né? Dizendo, antes as coisas eram boas, né? E talvez não fossem boas, é só porque tu tá com saudade, né? De uma memória de um outro período que tu viveu, que talvez as coisas eram mais simples, tu ganhava menos, mas tu tinha menos responsabilidade, né? Ou tu não precisava lavar a louça porque os teus pais faziam isso pra ti. Mas ao mesmo tempo, tu atribui que essa década que a gente está praticamente encerrando agora, em alto estilo com essa pandemia, ela reflete já uma busca do século XXI em lidar com a nostalgia para tentar superar essa ideia de uma recorrência saudosista e sim operar ela como uma espécie de mais um ingrediente para se experimentar, ou tu ainda vê esse processo cíclico recorrendo assim na música? Assim, eu acho que uma coisa interessante é que a gente continua conseguindo marcar os períodos da música pop em décadas, né? Isso de fato continua acontecendo. E assim, ó, o Simon Reynolds, que é o cara que escreveu, que criou o conceito de retromania, ele faz o recorte 2001, 2010, né? Tanto que o livro sai em 2011, eu acho, logo depois assim, que acaba a década. 2009, eu acho. Durante então, né? Durante a década ele já está escrevendo isso. E se a gente recortar 2011 e 2020, a gente tem um rompimento com na verdade, já é um rompimento, é um desenrolar, assim, um novo degrau a partir do que foi produzido em termos de retromania, que é o que acontece no Vaporwave e outros gêneros que devêm dele, né? Como o Synthwave, o Retrowave e todas essas coisas que vão ser gêneros musicais que surgem na internet, né? Elas não surgem de cenas, nem o Strokes, por exemplo, surgiu de uma cena de Nova York, de reviver Nova York, né? A Amy Winehouse surge de reviver um período. Esses caras, eles já estão dentro da memória total da internet e eles estão sampleando e reorganizando músicas que eles baixaram da internet e publicando também na internet, né? Então, o Vaporwave para quem não conhece, né, é um gênero musical que estoura em 2013, mas tem manifestações ainda em 2011, 2012, já tem primeiros movimentos.
que é de pegar músicas cafonas dos anos 80, tipo Kennedy, ou músicas desconhecidas da Diana Ross, diminuir a velocidade delas, deixando mais lentas e mais graves, e recortar e fatiar, né, e produzir uma outra coisa, né? Ou também pegar, por exemplo, músicas de som ambiente de shopping center e reorganizar elas para produzir uma leitura irônica do consumo, né, do capitalismo financeiro. Uhum. Então já é um outro nível, né? E daí no primeiro momento vai ser só essa coisa de samplear e fatiar, né? Um procedimento bem simples. Mas depois com o hip hop lo-fi vai aparecer uma outra coisa que é em cima desse sampleamento, tu aplicar efeitos que simulam a timbragem de fita cassete velha, por exemplo. Então é muito comum, se a gente ouvir hip hop lo-fi, se vocês quiserem a gente pode tocar um trecho aqui, a textura sonora dela é mais fechada, assim, é como se ela tivesse abafado assim, um pouco, o som da bateria fechado, né? E isso é para criar uma estética, né? Mas que eu entendo também que está por trás ali, está se movimentando essa leitura arqueológica, assim, de resgatar as timbragens desses aparelhos analógicos, né? Que não se usam mais e que os caras, na verdade, eles nem estão usando um leitor de fita cassete, eles estão usando um plugin digital que simula o som de fita cassete. Sim, Só para ficar no exemplo, né? Eu tenho esse pedal aqui que foi lançado há 1 ou 2 anos pela Earthquake Devices, que é um vibrato, é um pedal que cria uma oscilação no som, né? Uhum. E ele tem uma chave aqui que cria uma oscilação em forma de triângulo, que se tu deixar ele bem lento, parece que ele está simulando um som de fita cassete velha, assim, que quando a bobina não rodava perfeitamente, às vezes desacelerava e daí acelerava de novo. Então é isso, é muito louco. Então tu consegue simular um som de fita velha com um pedal. E esse tipo de percepção que tu está fazendo a respeito dessas estratégias, assim, tu nota algum tipo, porque eu lembro que tu tem um artigo que tu fez um mapeamento muito específico na região do Vale dos Sinos, por exemplo, que sempre que eu trabalho esse artigo com os alunos é muito interessante ver assim a surpresa deles de perceber a quantidade de artistas ou de coletivos, enfim, ao nosso redor, né, lidando com isso. Tu percebe nuances assim dentro do Brasil, em relação o Brasil tem esse histórico de se envolver com ondas de questões na internet, né, desde o tempo do Orkut, a invasão brasileira e tal. Então, essa apropriação, meio a moda enxame assim embora seja um recorte de nicho, evidentemente, mas tu percebe assim algo que é dessa ordem específica? Seriam isso que tu percebeu no Tony, assim, que é um lado técnico desenvolvido e um improviso, isso seria um pouco da característica de quando esse tipo o Vaporwave ou outras dessas iniciativas que tu chamou dessa galera que vem da memória da internet, digamos assim, no Brasil, com algum traço específico, ou é algo que parece de alguma maneira perdurar num certo imaginário? Porque o que eu vi de Vaporwave, por exemplo, é muito do imaginário televisivo, entre aspas, global, assim, norte-americano, enlatados, publicidade dos anos 80 e tal, grandes marcas e tal. Japão, né? O Japão, quando tinha propaganda, quando tinha propaganda de cigarro na TV e tal. Não sei se recortando no Brasil essa experiência que tu teve naquele artigo, tu deve ter seguido com outros, de tu perceber especificidades assim, né? Não, tem sim. A gente tem alguns artistas que eu acho que tentam construir uma obra que funcione de modo transnacional, né? Que é, por exemplo, o caso... Eu não sei se vocês querem que eu compartilhe a tela aqui, não sei se vai travar também, mas tem o caso do VHS Logos, que é um cara de Sapucaia, né? Que ele tem, tipo, ninguém... Assim, na época, pelo menos, era difícil chegar no cara, né? Porque eles usam pseudônimos, né? E ele fazia montagens, assim, com comerciais da Sony, da Philips, né? De fazer umas montagens para fazer os clipes, né? Das músicas dele. Agora, tem outros não, que fazem justamente o que tu falou, de pegar comerciais brasileiros, de
Ah, que mais? Tipo, botar uma foto do Miura, né? Que era aquele carro feito aqui no o Rio Grande do Miura. Sul. Ah, É, de Gurgel. fazer montagem com músicas do Tom Jobim, né? Legal. Então, eu não sei se posso compartilhar minha tela aqui. Pode, a gente pedir. pode. Só tem que me ativar aqui, Márcio. Desculpa. Cássio, Marcelo. Vê se rola agora. Dá para compartilhar toda a tela? Não, acho que vai ficar confuso, né? Peraí. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo te... Isso. Então, esse aqui do VHS Logos, justamente é um que começa com... Oh, não! Vamos começar! Não dessa vez. E aí entram umas cenas do 011 1406, né? Os infomerciais da Manchete. Tá travando que é muita informação pro meu computador. Tá. Desculpa, a gente tá muito pesado aqui pro meu computador da conta. Mas, bom, eu toquei um trechinho aqui, acho que deu para escutar o som? Deu. Deu. Então, vocês perceberam, esse som, ele tem uma textura meio fechada, meio, talvez anasalada, não sei se é a palavra, né? Mas, se vocês ouvirem em casa depois, com o headphone, dá para perceber que tem aquele chiado da fita cassete, que tá no fundo ali, né? Então, isso é antigo, né? 2014, ó. Mas esse cara, ele tem umas músicas que tem, sei lá, 150 mil views, sabe? Sem propaganda, sem nada, né? E depois, mais pra frente, a gente tem o hip hop lo-fi, né? Eu acho que o exemplo de longe mais forte do hip hop lo-fi é esse canal, que é um canal que fica 24 horas tocando playlists, né? Que seriam músicas para tu relaxar ou trabalhar, estudar, né? E aí fica tocando em loop a imagem desse desenho de anime aqui, né? E aí, sei lá, vai tocar e geralmente as músicas são parecidas. Eles fazem um sampleamento de jazz com uns elementos microtonais, assim, e também essa bateria meio fechada, esses sons de fita cassete são bem recorrentes. Eu vou dar o play aqui, não sei se vai acontecer isso, tá? Mas é muito provável. Eu vou só diminuir a resolução aqui para não ficar travando enquanto a gente conversa. E esse vídeo normalmente está entre os mais presentes na interface do YouTube, né? Se tu loga, se tu entra no YouTube sem login, assim, vai estar entre os destaques, né? Então, é só aleatoriamente que a gente pegou qualquer música de hip hop lo-fi e tava lá a textura da fita, né? De como se fosse uma fita cassete mofada, assim. É engraçado, assim, se a gente tem tutorial, né, para produzir hip hop lo-fi. Tá? A gente pode seguir conversando aqui, eu vou procurando. Mas eles ensinam como adicionar esses sons, tá ligado? Não é tipo, vou ensinar a fazer a batida, vou ensinar a fazer a progressão harmônica. Eu vou ensinar a inserir esses ruídos. Eu não vou tocar agora, porque senão a gente vai fugir um pouco da conversa, né? Vai ficar muito assunto. Não, eu ia... Depois eu volto. Pode falar, Marcinho. Não, eu ia tentar puxar um pouco para a ideia da arqueologia das mídias, né? Porque eu acho que o Marcelo tá falando tem a ver com um pouco do que a gente conversou nos últimos 2 encontros, eu e o Gustavo. E aí vou citar alguns autores que a gente já falou, né? Ficou um monte de autor espalhado nas últimas 2, né? Mas eu acho que primeiro a gente falou um pouco sobre o Wolfgang Ernst, que tem essa ideia de pegar mídias antigas e fazê-las voltar a funcionar. E aí ele tem a ideia, né, de que
É assim que se faz teoria da comunicação, é fazendo voltar, teoria da mídia, no caso, fazendo voltar a funcionar aqueles artefatos materiais como eles deveriam funcionar na época em que foram feitos, né? Tem todo a ver com a materialidade dos espectros eletromagnéticos, etc. Mas pensando aí, eu acho que muito do mídia zumbi que tu cita tem a ver um pouco com essa abordagem de fazer voltar a funcionar essas técnicas, essas tecnologias do passado e retomá-las, né? E acho que o segundo aspecto também é o Thomas Alsasser fala mais disso, mas eu acho que o Jussi Parikka também cita essa ideia de que a internet talvez seja a causadora, digamos assim, aí vão ser bem hitlerianos, né, tentando pensar, né, que coloca as condições de possibilidade dessa arqueologia da mídia, né, que, enfim, voltar para essa nostalgia desse passado que talvez não se viveu, que é a galera que está fazendo Vaporwave, por exemplo, provavelmente nasceu nos anos 90 ou até nos anos 2000, não viveu os anos 80, né, que tem essas referências, mas eles têm essas referências e são capazes de caçar muitos desses elementos porque tem um banco de dados imenso na internet hoje em dia, né? E até a gente está aberto para questões, mas eu vou caçar uma intervenção aqui, inclusive da tua mãe, Marcelo, que fala ali, né, que tá curtindo essa pandemia, a música dos anos 50, mas é justamente isso, né? Acho que isso é a ideia que o Reynolds já trazia de que com a internet o tempo meio que tinha saído do prumo, né? Tinha ficado a música dos anos 50, a música dos anos 2000, música dos anos 80, tudo acontece mais ou menos embolado, né? Ir de um para o outro é muito rápido, muito fácil, né? É. Sim, no caso da minha mãe, ela queria voltar a ouvir música, assim, e daí eu abri uma conta no Spotify para ela. E aí acontece aquela coisa de que o Spotify faz, né? E que várias outros programas fazem, que é, se você ouviu Eagles, talvez você também goste de, né? E assim vai indo, ele vai ramificando, né? E te levando para alguns lugares, né? Agora tem uma coisa, né? Que acho que eu não sei se é bem o assunto aqui, tá? Depois isso me corriu. Mas eu acho que a retromania que o Reynolds estava falando, da memória total, era numa fase da internet que estava migrando do 1.0 para o 2.0, que é diferente da de agora, né? O que a gente tem agora é uma situação em que a tendência é, conforme a gente for ouvindo de acordo com o que o algoritmo está oferecendo, a tendência é a gente se fechar em bolhas, assim. Então a tendência é que, enquanto a minha mãe não procurar recomendações de amigos ou tentar achar outras playlists, ela vai ficar presa na década de 50 e 60 e não vai escutar outras coisas, né? O que pode ser bom, se é o que ela quer, mas né, não sei se a mãe quer isso ou não, a gente pode conversar depois, né, mãe? Mas eu, por exemplo, como preciso estudar música e me manter atualizado, é um problema, assim, e como eu não entendia como é que funcionava o Spotify direito, eu me dava conta que ele só oferecia coisas que eu já conhecia, ou me deixava fechado nos gêneros que eu escuto mais. E aí eu fiquei de saco cheio e fui pro Bandcamp, fui para outros lugares para descobrir as coisas, mas me parece que tá um pouco mais difícil de as coisas chegarem aleatoriamente para nós, né? E aí talvez a separação por décadas volte a acontecer, assim, para a maior parte dos usuários, sabe? Mas, assim, como eu falei, eu acho que isso não é bem o assunto aqui, mas toca um pouco, né? Mas o que me chamou a atenção no hip hop lo-fi é o fato dele tá se posicionando como algo dentro da ecologia do YouTube como mainstream, né? Se a gente olha pelo lado da arqueologia da mídia com a preocupação das histórias mais minoritárias, das iniciativas mais experimentais ou que não tenham na inclinação da serialidade um objetivo, né? Aparecer um gênero, enfim, como é que tu pode caracterizar isso, uma estética que ganha um espaço maior, demonstra um pouco que talvez outras estratégias estejam incidindo aí, né? As coisas não vão
parar num certo protagonismo no YouTube de uma forma puramente orgânica, né? Uhum. Eu tô até anotando aqui para não perder o ponto, mas o que tu falou, Gustavo, é interessante a gente lembrar, né, que assim, dogma do arqueologista da mídia, né, é tentar encontrar outras histórias que não são as histórias triunfalistas, né? Uhum. Então, como é que eu conto a história das mídias audiovisuais? Teve o cinema, aí teve a televisão, aí teve a TV por assinatura, né, o CD, o DVD, o VHS. Tá, mas espera aí. Quantas mídias que foram criadas que não deram certo, mas que fazem parte, né, dessa história, assim. Esses dias eu estava vendo um vídeo no YouTube que conta a história os caras tinham criado, era antes do Laserdisc, mas era um negócio do tamanho do disco de vinil, que tinha um filme guardado dentro. E tinha lado A e lado B, então você tinha que enfiar dentro, tinha uma agulha que lia, mas era, enfim, eu não sei explicar. Mas é um aparelho que levou 20 anos para a empresa tentar desenvolver, e foi lançado nos anos 80, e assim, quase na mesma época que o Betacam, o Betamax e o VHS já estavam popularizados. E a empresa quase foi à falência, né? Então tem isso, e também a coisa da obsolescência programada, né? Que a arqueologia da mídia, a gente tende a mostrar que nenhuma mídia morre, elas vão se acumulando, né? Então a gente vê como a fita cassete nunca desapareceu, né? As pessoas guardaram suas fitas em casa, né? E talvez agora estejam comprando leitores de fita cassete para voltar a escutar essas fitas. A gente depois passou por um outro momento em que as pessoas começaram a gravar fitas cassete, né? Então, nosso grande amigo Frank Jorge, né, fazendo um jabá aqui, fez uma fita cassete em uma empresa argentina, né? E essa fita foi gravada em 2015, 2016 mais ou menos. Então, né, se tu tem um leitor de fita cassete, tu pode ouvir fita cassete agora em 2015, 2020, né, no caso. E agora a gente também tem esse outro momento que é da textura que a fita cassete produz está sendo incorporada na música pop atual. Porque, embora o Vaporwave seja uma história à parte começa com uma história à parte da música pop, ele vai acabar sendo incorporado, né, pela indústria. Tanto é que é só vocês verem a abertura da novela Verão 90. Vocês lembram, né, que a Globo fez uma novela das 7 que se passava nos anos 90. A abertura usava toda a linguagem que foi criada pelo Vaporwave, que foi criada num movimento independente. O hip hop lo-fi também está passando por esse processo. Ele está saindo de uma história que era paralela, né, ao desenvolvimento da indústria pop para ser incorporado por ela. Sim, que é uma coisa que tu também toca na tua tese barra livro do lo-fi, né? Isso. Tem essa pegada também. Tem mais famílias participando. A minha esposa, Fernanda, também fez um comentário sobre a questão do remix do Navas ali. Só que eu não estou conseguindo agora ler todos os comentários aqui, Márcio. Não sei se tu está conseguindo. Entrou várias colocações aí no último. Tem. A Thalita, lá do PPG Cine da UF, comenta sobre tecnonostalgia. Pergunta se o Marcelo conhece esse termo. Deixa umas dicas ali, depois procure, Marcelo. Estou abrindo aqui. O Danilo até comenta, acho que é uma boa percepção do Danilo, que ali no vídeo que o Marcelo passou primeiro, tem o logo do Internet Explorer que foi descontinuado ontem, né? Olha só. Agora é o Edge, né? Agora é o Edge. O termo nostalgia. Tecnonostalgia não conheço, mas desconfio que dialogue com algumas coisas que a gente conversou aqui, né? Mas se for mais para mídias, né, também rola isso, né? A ideia de querer voltar a colecionar discos de vinil e tal. Eu não sei se é isso, mas eu vou abrir aqui. Legal. O Gabriel Monteiro deixou um artigo dele sobre Vaporwave lá também nos comentários. Legal. A tua mãe disse que escuta outras músicas, sim. Né? E a Camila fez uma pergunta longa aqui, vamos ver.
Pode ser chamado de tecnonostalgia, lembrança de tecnologias de mídia passadas nas práticas contemporâneas de memória. Ou seja, fazer algo novo, parecer velho, é uma característica importante da tecnonostalgia, onde na prática contemporânea da memória, as tecnologias de mídia não apenas constroem e mediam memórias, mas também se tornam objetos da própria memória. Ela está citando ali o que a colega trouxe da ideia de tecnonostalgia e tem a ver mesmo com, talvez, um pouco o que o Marcelo está comentando. O que o Mário botou ali, né? Mais do que a sensação de nostalgia, e não um tempo específico, né? Que está sendo buscado eventualmente. Pois é, mas, Marcelo, eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre a ideia do lo-fi, né? Porque eu acho que o lo-fi é a intersecção no teu trabalho sobre essas duas coisas que a gente estava falando, né? Um pouco do que eu chamei de gambiarra, mas tu falou claramente sobre a ideia de mídias zumbis, né? De precariedade, um pouco do som, ou então do amadorismo, talvez. Primeiro, né? Que começa com uma ideia do amadorismo, mas depois é tomado como um valor em si, né? Essa precariedade, digamos assim, talvez, né? A baixa qualidade, tá? O lo-fi, e até se tornar, né? Misturar com essa ideia e se tornar um pouco desse resgate do passado nostálgico, desses ruídos, né? O ruído da fita cassete, o ruído do VHS, os errinhos, né? Que a gente identificava como partes de uma estética, talvez. Na verdade, a gente nem quando a gente ouvia música nos anos 90, a gente não dava muita bola para esses sons da fita cassete, né? Quando a gente via filme nos anos 90, a gente não percebia todas aquelas ranhuras do VHS, mas eles se tornam, então, efeitos, valores em si, né? Que remete tanto a uma nostalgia do passado, mas que se conformam como elementos estéticos dessas materialidades, né? Tanto elementos estéticos que podem ser simulados no computador hoje em dia, né? Sim. Eu estou tentando pensar por onde seguir aqui, mas acho que tem dois pontos que é legais comentar, assim, que primeiro que é legal pensar, né, nesse percurso histórico para ver como a ideia de baixa definição, baixa fidelidade ou lo-fi é sempre relativa, né? Dependendo de como é que tu está observando. Então, em um dado momento da nossa história, da humanidade, VHS foi o que tinha de mais avançado e de mais alta qualidade, né? Eu tenho uma memória muito fresca na minha cabeça de quando acho que eu tinha 6 ou 7 anos, e daí o meu pai comprou o segundo aparelho 3 em 1 da casa, né? Ele já tinha um 3 em 1, que ele comprou em 83 da Sony, que é aqueles aparelhos grandes, né, que toca discos, fita cassete e rádio. E daí ele comprou outro que tinha também uma vitrola e um duplo deck, né, que era para gravar uma fita cassete em outra. E esse aparelho tinha 2 caixas extras, que eram caixas surround, que ele espalhou pela sala, conectou no leitor de VHS e aí alugou uma fita em estéreo. E era uma fita de ação, eu acho, que era Duro de Matar, alguma coisa do tipo, né? E aí a gente estava entusiasmado com a ideia de assistir, né, um filme em estéreo, né? E era uma sensação muito louca, assim, era uma coisa pré-home theater, né? Que hoje é uma coisa que muitas pessoas têm em casa, né? Mas foi um negócio muito louco, assim, acho que essas aquelas coisas que marcam e de repente quando o cara vê, por isso que eu fiz comunicação, porque eu fiquei muito interessado. Provavelmente. O cara começa muito empolgado com a ideia de mexer os fios e espalhar o som, né, as caixas de som de um jeito específico e tal, né? E daí hoje isso é tosco, né? A fita VHS seria encarada como tosca, mas é porque também tem uma coisa assim que aí assim, quando a gente começa a voltar no tempo, a gente começa a entender uns pormenores, né? Então, por exemplo, por que o vinil por muito tempo foi considerado uma mídia ruim comparada com o CD? Isso foi uma leitura que a indústria meio que impôs, né, no Brasil quando o CD se populariza, né? Meados dos anos 90 até final dos anos 2010, eu diria. Final dos anos 2000, desculpa. 2000.
intervalo de 15 anos ali, né? Entre 95 e 2010. Porque os discos feitos no Brasil, eles eram horríveis. Eles eram muito finos, eles eram molengas. Então, a deterioração deles era maior. E as pessoas também não sabiam cuidar. A gente guardava os discos deitados, a gente esquecia no sol, guardava em lugares úmidos, né? Então, o tempo de duração deles era baixo. Hoje as pessoas têm mais informação e quem está comprando vinil já compra porque tem uma experiência nostálgica, uma lembrança nostálgica, e dessa vez vai pensar 2 vezes antes de botar o vinil no sol ou tirar ele deitado. Então, por exemplo, né, de novo, nosso amigo Mário aí lançou um vinil, né, que foi feito por uma empresa, acho que só tem 2 empresas no Brasil fazendo vinil, e esse disco tem 180 gramas. É um tijolo, né? Se a gente pega o disco, né, que por sinal não é preto, né, já é uma coisa meio translúcida, né? Esse disco, ó, ele quase não dobra. Vocês conseguem ver, né? Ó, ele é mais firme, né? Então, a questão é que tu pode fazer uma mídia ser boa ou ruim dependendo da matéria que tu tá empregando, do material, né? Da qualidade do material. Quem usou fita cassete sabe, teve fita ferro, fita cromo, fita metal tipo 3, né? E cada um desses tipos de material afetava a resolução, a qualidade, ou a durabilidade, ou seja lá o que for. Né? Então, essa é outra perspectiva da arqueologia das mídias que eu acho interessante a gente resgatar também, né? Que acho que o Márcio trabalhou um tempo no começo do doutorado, que era de pensar sobre a matéria-prima também, né? Como, sei lá, se eu estou usando cromo, se eu estou fazendo uma bateria de lítio, ou se eu estou usando uma bateria de cobre, né? Tem cobre, não lembro mais. Mas, enfim. Né? E pensar como, tipo, eu estou fazendo live, em vez de dirigir de carro até a Unicinos para conversar com o Gustavo, estou economizando, estou poluindo menos. Não, na verdade, eu estou aqui mandando dados para um servidor que está embaixo d'água nos Estados Unidos, né? E, enfim, talvez a gente esteja poluindo tanto quanto se a gente estivesse fazendo esse encontro presencial. Também, sabe, todas essas coisas estão... Tá, tô viajando a full agora, né? Mas... Não, eu acho que é uma questão legal, né? Porque a gente tá falando de formatos e de infraestrutura, né? E às vezes a gente tem isso, né? Acho que isso é algo interessante de pensar, porque, enfim, para a gente ouvir para ouvir o Mário ou para ouvir o Frank, eu não tenho mais como, né? Porque eu não tenho mais vitrola, eu não tenho mais o tocador de fita, né? E o Mário não ouviu o disco ainda. Isso era super popular, né? Então, enfim, eu acho que muito conforma um pouco os lugares, né? Eu acho que porque eles também são histórias de locais específicos em relação às mídias, né? Eu fico lembrando sempre, por exemplo, vou viajar também, já vou aproveitar que o Marcelo está viajando, vou dar uma viajada também, porque acho que tem a ver com a discussão. A Nigéria é o país que mais produz filme do mundo, né? Só que ele não entra na lista, no ranking de grandes produtores cinematográficos, porque não produz cinema, porque produz VHS. Né? Direto pro vídeo. São VHS, né? Porque todo mundo lá na Nigéria e tal, até hoje ainda usa videocassete para assistir filme. Não chegou, não migraram para o DVD. Agora tem até algumas coisas no YouTube, tem os vídeos completos no YouTube, mas o material é o VHS, né? Então é uma outra lógica de materialidade das mídias, mas tem a ver com um pouco com formato, tem a ver com os momentos que se usa, né? Usar esses formatos e tal, e esses formatos eles entram em obsolescência também, né? Então, retomar para as coisas do passado, para as mídias do passado, às vezes a gente pode voltar para trás, eu acho que isso às vezes não fica muito evidente no trabalho do Wolfgang Ernst, que a gente está falando, né? Que a gente pode voltar a usar um rádio da década de 40, mas a gente não é só aquele instrumento, né? Porque aquele instrumento faz parte de uma configuração midiática maior, do qual não pode ser mais simulada, né? A gente pode ter ainda... agora a gente tem que fazer uma grande aventura para conseguir um lugar para escutar uma fita cassete. Antes, há 20 anos atrás, isso era super normal, né? Então, enfim, tem essa outro lado aí, que é um pouco da infraestrutura da mídia, que acaba
se modernizando muitas vezes por interesses comerciais, etc. Às vezes até governamentais, no caso digital, né? Principalmente, né? 4G, 5G, que deve entrar agora nessa década. Eu tava vendo o Globo Esporte hoje no meio-dia, né? E eles fizeram um quadro que era relembrando finais do Gauchão, né? Porque hoje a gente tem a final do Grêmio e Caxias. E aí era uma coisa assim, tinha a transição para imagens do tempo presente com imagens antigas, né? E algumas dessas imagens foram feitas nos anos 90, né? Então era com câmeras analógicas. Outras nos anos 2000, que foi quando o Caxias foi campeão, né? Eu imagino que já eram fitas ainda, mas elas eram já fitas digitais, né? É. Mas não era um HD, né? Não era de alta definição, era da TV normal, né? Da qualidade padrão. E aí, assim, quem vê TV, né? Eu imagino que muitos de vocês aí, vocês sabem que teve esse problema quando a TV era quadrada, né? 4x3, ficava aquelas barras pretas do lado. E se vocês pararem para pensar, desde que começou a Avenida Brasil até o tempo presente, as emissoras sempre tiveram problema com essa questão. Então, por exemplo, Toma Lá da Cá, eles estão espichando, né? E tá todo mundo meio espichado na tela, que eu acho meio cafona. O SBT coloca umas barras do lado, né? Para passar chaves. E alguns programas, jogos de futebol, estão expandindo, né? E nessa gravação em particular, achei uma coisa bem curiosa, que era assim, ó, eles fizeram um efeito de transição entre a imagem nova e a imagem antiga, que davam um tremido, assim, que parecia aqueles tremidos do VHS quando a gente apertava para avançar ou para retroceder. E isso na TV, seria o paralelo do que o hip hop lo-fi faz, né? De criar um efeito de fita cassete, mas com a tecnologia digital. Isso também eu acho que é um assunto interessante de pensar, né? Que é de produzir um efeito, né? Que é quase como se fosse o fantasma, né? O fantasma do cassete, da fita cassete assombrando ali. Ou da fita de vídeo cassete, no caso. Né? Também acho que é uma questão interessante. Ajuda a construir uma determinada ambiência, né? Ajuda a configurar um determinado modo de se relacionar com as temporalidades, ou, no caso da revisão do Campeonato Gaúcho, ou da música, né? Parece que são estratagemas que autorizam um certo modo de ser dessas imagens, ou dessas imagens sonoras, né? Produz uma configuração que parece que nos convida a ingressar naquela ambiência de alguma forma, assim, né? Eu acho que isso também é bem interessante, né? E aí nessa tua perspectiva do lo-fi, talvez a gente já está chegando aí, fechando uma hora aí de conversa, tu falar um pouco assim também, quando tu te aproxima desses objetos que ficam nesse atravessamento hipotético entre campos aí da música, da comunicação e tal, qual é o teu modo de te movimentar por isso, assim? Claro, eu conheço o teu trabalho, né, da tua banca e tal, tem uma aproximação muito cartográfica, assim, mas como é que são os teus afetos aí com isso, já que também a música para ti é alguma coisa que já está, entre aspas, anterior ao próprio sentimento de pesquisá-la, né? Tu pesquisava como músico também, digamos assim, né? Explorava como interessado em tocar, compor e tudo mais, né? A tua primeira banda, não sei se foi a primeira, mas Musical Amizade, já tinha também uma proposta, eu acho, de um curto-circuito temporal, assim, pelo menos em termos de conceito, assim. Então, assim, mais metodologicamente, a pergunta é essa, assim, para ser bem direto, assim. Como é que tu trabalha? Bom, é difícil responder de forma curta. Vou tentar tatear algumas coisas, assim. Mas eu acho que, geralmente, quando eu penso num problema de pesquisa, assim, eu sempre tentei... Deixa eu começar de novo, tá? É meio difícil formular. Mas, assim, uma coisa que sempre me movimentou foi o seguinte, tá? Eu entrei na comunicação, comecei a fazer pesquisa, né? Te conheci a Suzana, o Fabrício, o Alexandre, a Miriam, a Anísia, que foram professores, assim, que foram bem próximos de mim ali, que estavam, né, no PPG, eu circulando no PPG. Mas eu tinha interesse em trabalhar mais com música do que, de fato, com audiovisual, né?
mas eu continuo fazendo pesquisa sobre audiovisual em paralelo, mas o meu interesse era mais música. E aí, conforme eu fui me aproximando do GP de música da Intercom, eu fui encontrando um lugar onde acho que aqui eu posso produzir uma ciência mais autônoma ali, conforme eu for fazendo mestrado e doutorado, né? E daí eu achava curioso que na comunicação não tinham muitos músicos que estavam estudando, né, que entendiam algum princípio ali, né, de estrutura musical e tal, e também que a sonoridade da música não estava de fato sendo discutida, estava sendo discutido o que estava em volta da música ali, seja a questão da performance, né, da disputas de poder ali nas redes sociais, merchandising, discutir a capa do disco e tal, porque tudo, obviamente, né, é super importante e tal, e acho que é bem característico da comunicação esses objetos, né, mas eu via que era um espaço que seria interessante que eu ocupasse. E aí o desafio era, né, tá, mas como falar disso sem virar um trabalho de música, né, da musicologia ou da etnomusicologia? E aí acho que acho que esse é o lance, que é de pensar como as mídias, como os aparelhos, né, midiáticos interferem no resultado final do som, né? E acho que foi um pouco isso que a tese lá sobre o lo-fi fez, né? Que daí então eu vou partir, tá, eu quero estudar a obra de um artista, lá, por exemplo, o caso da Chimichurri lá que eu falei antes, né, que os caras gravaram com microfone e tal. Então para mim não vai interessar falar do discurso ou o que está escrito na letra deles, mas mais de pensar como é que os aparelhos fizeram com que o resultado sonoro fosse esse e não outro, né? E aí depois, por exemplo, a pesquisa atual que eu tenho, que é sobre timbre, né, que é tentar pensar como as timbragens dos artistas produzem afetos, produzem signos políticos, signos de linguagem. É um pouco isso, assim, a gente vai muito assim, a gente parte primeiro de entender quais são as condições de possibilidade do timbre soar de tal jeito. Então a gente vai lá e mapeia os artistas, quais são os pedais que eles usam, como é que eles chegaram nesses pedais, se eles são usados, se eles compraram quando eles viajaram para fora do país, né? Se a guitarra do cara não caiu no chão e quebrou e o som ficou assim por um motivo específico, né? Então a gente não parte só do som produzido, a gente parte primeiro de entender as condições materiais, né? Então, acho que a resposta é meio longa, mas eu acho que de repente eu espero ter explicado um pouco. Geralmente eu faço isso, sabe? Tentar ver essa relação. Uma certa preocupação com a medialidade envolvida, barra materialidade Isso. No acionamento que depois vai ter o produto sonoro efetivo, assim, né? Que é uma coisa proposta pelo Gumbrecht, né? O Fabrício Silveira fala no livro dele lá da consciência medial, né? De entender quais aparelhos estão envolvidos ali na produção do material para que ele tenha esse resultado, né? Então é por isso que é importante a gente entender, né? O VHS vai criar uma textura visual específica para o vídeo que a película não vai fazer, né? Perfeito. Acho que a gente pode simular hoje com digital, né? Isso. Ou emular. Pode simular. Inclusive tem alguns plugins que fazem isso com uma qualidade bem boa mesmo. Legal. E tem uma curiosidade, entre o pessoal que produz convocando essas estéticas de outras temporalidades, tem uma relação entre fazer via plugin ou produzir isso no braço, né? Como nos anos 90 tinha a história de tu fazer a página HTML no bloco de notas ou tu usar um template, né? Sim. Nas bandas que a gente está estudando agora, né, tem as duas coisas. Tem o caso do Lê Almeida, né, que eu tinha comentado com vocês antes da reunião aqui, que é um cara do Rio de Janeiro, que há já muitos anos ele vem mixando a própria obra e a obra de amigos na fita cassete. Então ele tem um aparelho lá que grava dentro da fita cassete em 4 canais e ele mixa usando os botões desse aparelho aí, e daí manda para o computador para fazer a masterização, né, que é dar os últimos retoques. Então daí já, né, usando os aparelhos das antigas, né,
Vamos colocar assim. Aham. Aí, por outro lado, a gente tem outros artistas que vão produzir essas simulações direto no computador, né? Então é o caso ali da Supervão, que é a banda que eu mostrei o vinil antes, né? Quer dizer, eu não sei se o Mário chega, o Mário e os amigos ali, o Léo e o Ricardo, se eles chegam de fato a querer produzir os sons de fita cassete e tal, mas às vezes tem umas texturas ali que são todas feitas por plugin. Tanto é que o último disco da Supervão, a guitarra e o baixo não passam por um amplificador, né? Porque seria normal eu querer ter o som do meu amplificador, né? Então eu microfonaria o amplificador. O que eles fizeram foi ligar direto na interface de áudio e usar um simulador de amplificador no software de áudio. E aí depois tem outros exemplos também, tem outros artistas ali que vão, por exemplo, usar aqui o pedal que eu falei, né? Usar esses equipamentos. Então tem as duas coisas rolando hoje em dia, assim, sabe, Gustavo? E com igualdade de condições. Gente que faz tudo no digital, gente que faz híbrido e gente que faz tudo no analógico, né? Perfeito. Eu não sei ali, acho que no Facebook não apareceu mais novos comentários, assim, em forma de pergunta ou complemento. Acho que o pessoal também acaba trocando suas ideias sobre suas identificações, né, como ali o Danilo Fantinel ligar para a rádio, pedir música, esperar tocar com o dedo no botão do REC, né? São experiências sempre... Aí vem a questão de valorizar os diferentes momentos com as diferentes mídias. A coisa do cara tinha que medir o tempo ali das músicas para encaixar em 30 minutos ou em 45 daquele lado, né? Uma certa arte da curadoria ali que claro, certamente está presente hoje com outros tipos de limitação ainda. Não sei, Marcelo, tem mais algum aspecto relacionado assim ao trabalho que tu vem fazendo que tu acha legal destacar em termos de para onde as coisas estão apontando, ou talvez alguma recomendação para quem gosta de estar nesse lugar aí entre música e comunicação, ou música e cultura visual, estética, enfim, considerando a tua formação própria e acadêmica que meio que fez esse movimento de complementar conhecimentos aí. Peraí, como é que é a pergunta, Gustavo? Eu ia fazer um comentário só da Camila de Ávila, não sei se a gente leu o comentário dela. Do Tecnostalgia, acho que o Márcio comentou, não sei se ela fez outro comentário depois. Não, é que ela no segundo parágrafo aqui, ela fala sobre pensar essa coisa da nostalgia que a gente discutiu lá no começo, né? Essa nostalgia atual ali como um estado afetivo de nostalgia, né? A nostalgia como uma ideia, né? Então, eu gostei desse termo, assim, acho que funciona, assim, tá? Mas desculpa, a tua pergunta, então, era sobre outros objetos que eu estou estudando? Não. Se tu tinha mais alguma coisa para complementar em relação ao que tu tá desenvolvendo e talvez, enfim, alguma indicação para o pessoal que está interessado em ir por esse lado da música e mídia, ou música e materialidades, assim, por onde começar, embora a arqueologia da mídia não defenda muito começos e finais, mas enfim. Tipo, indicações de leitura, talvez, alguma coisa assim? Exato. Daqui a pouco um tipo de congresso que o cara pode ir ali ver o que está publicado e tal. Assim, eu acho que é legal recomendar um livro pra galera que eu descobri recentemente, mas é um livro antigo, né, para quem gosta de guitarra, que Que ainda gosta. É um livro do Steve Waxman, que é um cara dos Estados Unidos. Deixa eu pegar o livro ali, porque eu esqueci o nome. Aí tô vendo mais um fragmento nostálgico ali, que é a almofada do Beavis e Butthead. A capa do livro da Arqueologia das Mídias, né, Marcelo? Vazadinho. Ó, instrumentos de desejo, a guitarra elétrica e a transformação da experiência musical. Só que tá em inglês, né? Esse é o problema, é só para quem lê inglês. Mas é um livro muito massa, assim, que ele tem vários capítulos que contam a história de como a guitarra transformou, né, a experiência da música pop. E assim, embora ele não fale explicitamente de arqueologia da mídia, me parece que ele funciona bem assim como um resgate para pensar esse instrumento, e aí depois, né, quem lê pode pensar outros instrumentos em como ele afetou, né, a música pop. Então tem lá
por exemplo, o Chuck Berry, né, o jeito que Chuck Berry tocava e dançava, depois vai ser atualizado no Jimi Hendrix e assim por diante. Se alguém tiver interesse em falar sobre isso depois, eu tô aí, né? E assim, tem um congresso, né, que a gente fez ano passado, Gustavo, que é o Conferência Internacional de Pesquisa em Sonoridades. Teve uma edição na UFSC, foi a primeira, né? O tópico foi Poderes do Som, e tinha uma linha de que era arqueologia da mídia da mídia de sonoridades, né? Uhum. E teve alguns trabalhos apresentados nesse sentido, né? E a gente está tentando fazer com que aconteça a segunda edição ano que vem. Então, se tem mais gente aí que tem essa perspectiva, né, de pensar a arqueologia da mídia na música, no som, vai ser mais que bem-vindo aí, né? Mandando resumos, alguma coisa do tipo. Legal, E eu acho também que a gente tem alguns colegas aí da área, né, Gustavo, que também estudam, né? Tem o Castanheira, que fez alguns trabalhos sobre a volta dos vinis, né? Uhum. E o Pedro Marra também, né, Márcio, que o Marra trabalhou com o Márcio aí, quando o Márcio trabalhou no Espírito Santo, né, que Isso. fala mais de sonoridades e tal. Eu não sei se ele trabalhou com arqueologia da mídia, mas seu trabalho é uma... É. Trabalho um pouco Legal, com ótimo. materialidades, na verdade. Eu ia Ótimas deixar essa dicas. outra dica aqui também, né? Vitor atrás, lá na Arqueologia das Mídias, organizado pelo Marcelo, pelo Jamer, tem texto de nós três, né? No livro, acho que é um livro bem legal, assim, que já tem aí uns três anos, né, Marcelo? Mas eu acho que é uma das primeiras coletâneas aí em português sobre a arqueologia das mídias, né? Com trabalho sobre isso, né? Tá rolando agora a terceira edição desse evento, né? Um semi, né? Agora com o pessoal do GPS organizando. Versão emergencial. Versão emergencial. Até o Alexandre deixou uma mensagem aqui que tá com nostalgia das nossas reuniões, Marcelo. Sim. Legal, um abraço para Alexandre. Esse livro aí, né, Márcio, também tem vários textos sobre música, né? Tem um texto do Fabrício que ele faz uma análise de uma música da MIA, né, sobre a relação da guerra com impressora 3D, é um negócio bem louco. Tem o texto do Cássio também, eu acho, e do Guilherme Maschi, né, que é sobre ruído. Então o Guilherme vai resgatar lá... Tem o Mário sobre Vaporwave, né? Isso. Tem dois textos sobre Vaporwave nesse livro, né? Tem o meu e tem o do Mário. Isso. Fica a dica aí pro pessoal da APRES, na Arqueologia das Mídias. Tem também tem dois textos, né, internacionais, um do Michael e um do Párica. Párica sobre arte e mídia. Também tem a ver um pouco com a discussão de hoje, né, que a gente falou um pouco sobre essa reapropriação aí das mídias. O Párica trabalha um pouco com essa ideia nesse texto também. Tem o meu livro também, né? Tem o Lo-Fi, né, que afinal de contas é mais importante ainda. Lo-Fi música pop, não. Lo-Fi, música pop em baixa definição, que também saiu pela APRES um ano antes, né? E a minha tese de doutorado. E ali tem um capítulo todo dedicado, né, a pensar a gatorra como um instrumento que funciona, né, dentro da perspectiva da arqueologia da mídia, né? E também trata de outros exemplos ali ao longo do livro que ressoam ali, né, as perspectivas que a gente vem discutindo aqui, inclusive os autores, né? Eu trabalho com o Kittler, trabalho com o Párica no livro, agora me fugiu o nome de alguns outros aí, mas enfim, esses são os dois principais. O McLuhan também, né? De certa forma, não falou de arqueologia da mídia, mas a gente trabalha com ele para pensar um pouco as mídias, né? Acho que é fundamental essa atualização, né? De pensar ele de novo, né? Para falar dessas coisas. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Então, Márcio, eu acho que a gente vai fazendo o nosso encerramento aí da nossa terceira live sobre arqueologia das mídias, nessa série 101, 101. Agora faltou a versão em alemão, né? Já tem cheio de alemão na arqueologia da mídia, tem que aprender a falar 101 em alemão também. Agradecendo bastante ao Marcelo, né? Marcelo Conter aí pela presença, pela disponibilidade aí, pelo bate-papo, enriquecimento aí das nossas referências, né? Muito legal, Marcelo, poder te ouvir novamente aí e ver o teu trabalho
né, crescendo, e todas as tuas referências, hardwares e softwares aí ao teu redor, cartazes e livros. E é muito legal, porque eu acho que isso é um pouco do espírito, vamos dizer assim, músico engenheiro de laboratório, assim, que o pesquisador nesse lugar se encontra, né? Quer dizer, é uma mistura de aparelhagens e reflexões, né? Eu acho que isso é bem mídia arqueológico, assim, no melhor sentido da expressão, assim. E aí, Márcio, quer dar mais algum recado? Temos... Não, é isso Agradecer também. também. Obrigado, Marcelo. Legal te ouvir aí, falar sobre o teu trabalho depois de tanto tempo, né? Faz tempo que a gente não se encontra aí pessoalmente para tomar uma cerveja, ficar batendo papo aí sobre essas coisas, né? Mas enfim, bem bom te ter aqui. E obrigado também para todo mundo lá que participou, mandou questões, comentários e tal, compartilhou suas memórias de música, né? Nostálgicas, então. E fica o convite para a nossa próxima live, vai ser dia 30 de setembro. A gente vai ter a Thaís Aragão também falando sobre sonoridades, eu imagino. Também está nos assistindo. Ainda não definimos um tema, né, Thaís? Mas está convidada, vai ser bem legal te ter aqui também para conversar com a gente. Exatamente. Nessa dinâmica a gente vai aí até o final do ano, no final, última quarta do mês, sempre num bate-papo aí sobre arqueologia da mídia. Diga lá, Marcelo. Então, só mais duas coisas, né? Se alguém quiser uma cópia do meu livro, aí pode me contatar no Facebook, tá? Aí eu tenho umas cópias em casa ainda, posso mandar pelo correio quando acabar a greve, que eu apoio. E outra coisa também, só lembrando, né? O Márcio falou, a gente está com um evento que é a Anarqueologias Pandêmicas, né? Que também tem um pouco a ver, a gente não está falando diretamente de arqueologia, né? Mas é um pouco também para fazer um espaço de reflexão, às vezes um pouco mais artística, às vezes um pouco mais teórica, sobre esse período que a gente está vivendo, assim, e são com colegas nossos do GPESC, né, que é o grupo que eu e o Márcio a gente participa. Já teve a primeira live quinta passada, né, e amanhã a gente vai ter a segunda, e vão ser no total 5 quintas-feiras, né, então falta a segunda, terceira, quarta e quinta. As inscrições estão fechadas para certificados e tal, para quem quer participar no Zoom, que é onde rola, mas a gente está sempre transmitindo o evento no YouTube, se eu não me engano, e aí é só ficar de olho no nosso Instagram ou no nosso canal do Facebook, né? O Facebook é a Arqueologia das Mídias e no Instagram acho que é só Arqueologias, deixa eu ver aqui. Como é que é o nome mesmo? Anarqueologias. Só Anarqueologias. Não, só Anarqueologias. Anarqueologias. Pandêmica é com K. Muito bem. Legal, tá certo. Isso. Maravilha, Obrigado, gente. Então, valeu, obrigado mais uma vez, Marcelo, todo mundo que assistiu, Márcio, valeu a parceria. E depois o vídeo vai ficar aí, né, no Facebook. Fica aqui no Facebook de depois e compartilhado aí nas também. nossas redes. Exatamente. Ótimo. Valeu, gente. Legal. Se vocês quiserem ficar mais um pouquinho aí para conversar um pouco sobre o que acharam, Gustavo e Marcelo. Tá, valeu. Vou encerrar aqui a nossa transmissão. Obrigado, gente. Fique até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Valeu. Acabou.